Olá, sou o professor Flávio Tamelin. Vamos ver alguns exercícios da lista 3 de termodinâmica. Bom, exercício 26. Considere os dois tanques A e B, ambos contendo água, conectados conforme a figura a seguir. O tanque A está a 200 kPa, 2 bar, tem um volume específico de 0,5 m3 por quilo e possui um volume de 1 m3. E o tanque B contém 3,5 kg a 0,5 MPa, 5 bar, e 400 graus Celsius. A válvula entre os dois tanques é aberta e atinge-se a condição de equilíbrio. Considere que o processo é adiabático. Então vamos lá. No tanque A tem água, no tanque B tem água, cada um numa condição, num estado. Tá? Essa válvula vai ser aberta e os dois fluidos vão se misturar, tá? As duas águas vão se misturar. Bom, determine a massa de água no tanque A no início do processo em quilo. B. A temperatura da água no tanque A no início do processo em graus Celsius. C. O título da água no tanque A no início do processo. D. O volume do tanque B em metro cúbico. E E. O volume específico ao final do processo em metro cúbico por quilo. Ok? Vamos lá. Solução. A. A massa de água no tanque A no início do processo em quilo. Muito fácil. Volume específico é o volume sobre massa. Volume específico vale meio. Volume vale 1. Então, a massa é de 2 kg, ok? A temperatura da água no tanque no início do processo. Muito bem. Nós sabemos que o volume específico vale meio, tá? A pressão, ok? É de 2 bar. Então, ó, volume específico do líquido saturado vale 1,0605 vezes 10 a menos 3 m3 por quilo. O volume específico do vapor saturado é de 0,8857 m3 por quilo, tá? Então, a temperatura do tanque A, da água, é de 120,2 graus Celsius, que está na condição de saturação, beleza? O título da água no tanque A no início do processo. Então, o título é o volume específico menos o volume do líquido saturado, dividido pelo volume do vapor saturado menos o volume do líquido saturado, né? Tudo do ar. Então, vai ficar meio, menos aqueles valores que foram mostrados no slide anterior, 1,0605 vezes 10 a menos 3, dividido por 0,8857 menos 1,0605 vezes 10 a menos 3. O título vai dar 0,5640 ou 56,40%. Ok? Letra D. O volume do tanque B em metro cúbico. A pressão de 5 bar, temperatura de 400 graus Celsius, a água vai estar na condição de vapor superaquecido. Então, aí se eu olhar na tabela, a gente vai ver que o valor vai dar 0,6173 m3 por quilo, tá? Então, esse é o valor. Então, o volume específico é o volume sobre massa. A massa vale 3,5, só multiplicar um pelo outro, o volume vai dar 2,161 metro cúbico, tá? Então, esse é o volume do tanque B. E o volume específico ao final do processo em metro cúbico por quilo. Bom, quando o registro abre, a gente tem que considerar a massa da água dos dois tanques mais o volume dos dois tanques. Então, o volume específico final é a soma dos volumes sobre a soma das massas. Então, 1 mais 2,161 sobre 2 mais 3,5, que vai dar 0,5747. Então, o volume específico final vale 0,5747 m3 por quilo, ok? Então, está aí o exercício. Eu vou aproveitar fazer alguns exemplos interessantes de mistura, mas agora com gás. Mistura de gás com abertura de uma válvula. O anterior foi de água, tá? E aqui nós vamos trabalhar com o ar, tá? Considere os dois compartimentos, A e B, ambos contendo ar, conectados por uma válvula, conforme a figura a seguir, tá aqui embaixo. Compartimento A está a 500 kPa, 5 bar, está a uma temperatura de 400 Kelvin e possui um volume de 0,2 m3. E o compartimento B está a 200 kPa, 2 bar, está a uma temperatura de 300 Kelvin e possui um volume de 0,3 m3. A válvula entre os dois tanques é aberta e atinge-se a condição de equilíbrio. Considere que o processo é adiabático. Considere o modo ar vale 28,97 kg por kmol e a constante universal dos gases vale 8,314 kJ por kmol Kelvin. Tá? Então, irão determinar. Só esses 4 itens aqui, ó. Letra A, massa do ar no compartimento A, a massa do ar no compartimento B, C, a temperatura final após a abertura da válvula e D, a pressão final. Tá?
No anterior não foi calculada a temperatura final, porque é mais complicado, tá? Bom, solução. A massa do ar no compartimento A. A massa do ar no compartimento A, a gente vai calcular através da equação dos gases ideais, tá? Então, 500 kPa vezes 0,2 m3, que é igual a massa no ar, vezes a constante universal dos gases, vezes a temperatura em Kelvin, dividido pelo mol do ar, que é 28,97. O resultado vai dar 0,8711 kg. Então, essa é a massa do ar no compartimento A, beleza? B, a massa do ar no compartimento B. Então, ó, a gente vai aplicar a equação dos gases ideais de novo, só que tudo para a condição do B. 200 kPa vezes 0,3 é igual a massa do ar no compartimento B, vezes 8,314 vezes 300, dividido por 28,97. A massa do ar no compartimento B dá 0,6969 kg. Ok? C, a temperatura final após a abertura da válvula. Para a gente calcular a temperatura final, nós vamos usar a primeira lei da termodinâmica, que trabalha com energia, tá? Bom, vamos já, tudo que está escrito aqui, ó, que eu vou falar aqui, ó. Então, ó, aqui calor menos trabalho é igual a variação da energia interna mais a variação da energia cinética mais a variação da energia potencial. É adiabático. Então, calor de 1 para 2 é zero. Nesse processo, não há realização de trabalho. Então, é zero. Vai ter variação de energia interna. Variação de energia cinética é zero. Está parado antes, está parado depois. Variação de energia potência, zero. Tá? No mesmo lugar, né? Não tem variação. Então, ΔU é igual a zero. Só que tem que lembrar que esse ΔU é o ΔU do tanque A, do compartimento A, e do B, que vai ser a massa do A vezes a energia interna final menos a energia interna do A no início, mais a massa do B, que multiplica a energia interna final, menos a energia interna do B no início. A energia interna final, tanto para o A como para o B, é a mesma porque eles se misturam, tá? Então, fica essa equação aqui. E agora, ó, a gente vai tirar que a energia interna final é a massa do A vezes a energia interna do A inicial, mais a massa do B vezes a energia interna do B inicial, sobre a soma das massas. Ok? Então, ó, pegando esses valores tabelados, tá? Tanto no início aqui para 400 Kelvin, para 300 Kelvin, para o ar, substituindo, vai dar um resultado de 254,12. Esse é o valor da energia interna final. Tá? Tem que dar um valor entre 214 e 286, porque vai ser um valor médio, ponderado aí, ok? Ponderado pelas massas. Bom, e aí a gente vai na tabela do ar e a gente percebe que o valor de 254,12 está entre 250,02, que corresponde a 350 Kelvin, e 257,24, que corresponde a 360 Kelvin. Então, a temperatura final a gente vai fazer uma interpolação, que é uma regra de 3 de diferença. TF menos 350 está para 360 menos 350, esse lado esquerdo aqui da equação. Assim como do outro lado, 254,12 menos 250,02, aqui no numerador, está para 257,24 menos 250,02 no denominador. Fazendo a conta, o resultado vai dar 355,7 Kelvin. Essa aí é a temperatura final do ar, beleza? E a pressão final? A gente aplica a equação dos gases ideais, só que tem que tomar cuidado. Pressão final vezes o volume total é igual a massa total vezes o R barra vezes a temperatura final sobre o mol do ar. Pressão final, volume total, a massa total, tá? Vezes a temperatura final aqui, tá? Substituindo os valores, pressão final vai dar 320,1 kPa. Também tem que ser um valor intermediário entre as duas iniciais, beleza?